Nós temos o próprio Satanás que se opõe, não é? A gente precisa identificar, inclusive, essas fontes. Né? Eu falei brincando agora, mas não tem nada a ver, né? Isso é contingência, né? Faz parte do processo, né? Então, a gente precisa entender, amados, sofrimento faz parte da realidade de todo discípulo de Jesus, toda discípula de Jesus. E tem mais uma coisa ainda, que gera conflito na cabeça das pessoas. Nossa, quanto mais eu tento fazer a vontade de Deus, mais as coisas pioram. É isso aí mesmo. Exatamente. Quanto mais se aproxima de Deus, mais esse mundo fica inadequado para nós. Quanto mais a gente quer fazer a vontade de Deus, mais oposição a gente encontra. E até algo a se questionar. Se a minha vida tá tudo assim, ó, mil maravilha, ou só vitória, só bênção, tá tudo assim, fluindo, tem que se perguntar, calma aí. Porque tá tudo bem assim. Será que o diabo nem está se incomodando com a minha vida de cristão? Será que eu não estou fazendo diferença nenhuma nesse mundo de trevas? Eu não estou sendo sal e não estou sendo luz? Então é preciso a gente se perguntar, amados. Tá certo? É possível que Deus dê um momento de bonança. Aproveita ele, porque isso vai acabar em nome do Senhor. Tá certo? Porque não tem jeito, amados. Jesus disse... Eu poderia aqui recitar vários versículos, vários textos, várias passagens na boca de Jesus e dos discípulos dele, dos apóstolos, falando dessa realidade. Jesus disse, se o madeiro verde fazem isso, vocês vão me crucificar. Imagina vocês, são madeiro seco. Imagina só, se eu que sou filho de Deus estou me crucificando, imagina vocês o que vão fazer. Isso é uma realidade, amados. E a gente precisa lidar com isso, com a compreensão de que não tem jeito, isso é o processo. Estamos sendo santificados. Só a questão é como nós lidamos, como nós respondemos com essas realidades. Uns com amargura, outros querem culpar Deus, outros entram em conflito e dão ouvido ao diabo com paranoias, achando que ele está sofrendo aquilo por causa de um pecado específico. Pode ser que sim, mas muitas vezes não. É preciso se avaliar. Por isso que eu disse, o sofrimento é preciso saber de onde ele vem, qual é a causa, né? Qual é o fator motivador, gerador dele. Mas sofre. O discípulo de Jesus sofre. E não tem jeito, é impossível não sofrer. Por causa da oposição. No caso dos judeus aqui, de inimigos lá. Né? E no nosso caso, inimigos também que se tem. Inimigos, mas eles são nossos inimigos. Porque eu não tenho inimigo. Eu, discípulo de Jesus, André, não tenho inimigo. Tá certo? Os meus inimigos, eu os amo como os amigos. É o que Jesus ensinou. Agora, eles são os meus inimigos, aí é problema deles. Aí Paulo diz, quando estiver em vocês, tudo isso no capítulo 14, olha só, de Romanos. Depois leia o capítulo 14, que é interessante, de Romanos lá. Paulo disse, quando depender de vocês, tende paz com todos os homens. Então, Paulo sabia, nem sempre depende só de nós. Né? Mas se depender de mim, tenho paz. Se depender de mim, não tenho inimigo. Eu só tenho pessoas que ainda não conheceram o amor constrangedor de Jesus. É claro que a gente identifica falsos profetas, a gente identifica pessoas que são inimigos da cruz de Cristo. Agora, são casos específicos, né? Como Paulo, por exemplo, que disse, não, esse aqui a gente entrega a Satanás, porém, para ver se ele, no final das contas, se arrepende e o seu espírito seja salvo, ainda que o corpo se arrebente. A gente precisa sempre entender essa dinâmica aí, né? Então, o trabalho de Deus, terceiro ponto lá do livro de Esdras, tá? O trabalho de Deus produz alegria. É o que nós lemos, irmãos, no capítulo número 3 de Esdras. Vamos voltar lá em Esdras, capítulo 3. Isso, o livro dos Esdras. Capítulo 3. Produz alegria. Ó, Esdras 3, eu vou reler, já li com vocês, vou ler de novo. Esdras, capítulo 3, verso 11, 12 e 13. E cantavam aos revés, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. Todo o povo jubilou com grande júbilo e... júbilo quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos sacerdotes e levitas, chefes dos pais, já velhos, viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantavam as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não se discernia o povo as vozes de alegria e as vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes não se ouviam de longe. O trabalho de Deus produz alegria. Amado, servir a Deus gera alegria e satisfação, apesar da oposição, apesar das dificuldades,
apesar de muitas privações, apesar de perseguições, apesar de nós mesmos, mas gera alegria. Jesus disse: alegrem-se pelo fato do vosso nome estar escrito no livro da vida. Isso basta, amados. Basta para que nós possamos sentir alegria, ser alegres, felizes. O Sermão do Monte vai falar isso. Bem-aventurados que choram, bem-aventurado os que têm fome de justiça, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Alegria, Paulo disse: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, sempre regozijai-vos, Filipenses 4:4, e Paulo estava preso. Então, apesar das circunstâncias externas e internas, fazer a obra de Deus, servir a Deus, produz alegria no espírito, amados. Olha que coisa linda, né? Ser alegre, embora esteja triste momentaneamente, dificuldades e adversidades enormes, mas nós temos um espírito que jorra dentro de nós para a vida eterna. Olha que coisa linda. Quando a gente lê o Salmo 46, por exemplo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que nós não temeremos, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz, olha só que coisa linda, ele levantou a sua voz. Isso. E a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o final da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre os povos. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha que coisa linda, amados. O santuário, esse rio que alegra a cidade de Deus, o Espírito Santo que gera em nós a alegria da salvação, um Deus que tem preparado para nós uma morada eterna, que esse tempo de aflição, de angústia, de dificuldade, de oposição, isso aqui é comparado com a eternidade. Eu quero ler um texto com vocês para confirmar isso aqui, ó. Me vem na memória agora o 2 aos Coríntios. Bora para o Novo Testamento de novo. 2 aos Coríntios. Bora lá, amados. Vamos fazer o exercício aí nos dedos. Tá certo? Nos dedos. Fazer exercício. Bora nós lá. 2 aos Coríntios, capítulo número 4. Eu acho tão lindo esse texto, a passagem. 2 aos Coríntios 4, versos 16, 17 e 18. Olha só que interessante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versos 16, 17 e 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Olha só, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. É lindo esse texto aqui, amados. Veja bem, nosso homem exterior ele se corrompe, sofre, mas o interior se renova de dia em dia. Agora Paulo faz uma comparação bem interessante do 17, que é a nossa leve e momentânea tribulação. Olha os termos. Leve e momentânea. A tribulação é leve e é momentânea. Se comparado com um peso de glória eterno. Olha só. Leve ou momentânea, peso e eterno. Perceberam a comparação que ele faz? Então o que nós sofremos em comparação com a eternidade é leve e é momentâneo. Embora isso possa durar a nossa vida toda. Mas em comparação com o peso da glória e a eternidade de júbilo, de alegria, de plenitude, amados, aí é algo que vale muito a pena. Vale demais a pena, né? Então nós sofremos com propósito, nós entendemos que há oposição, a necessidade de pureza, mas que a obra de Deus e o servir a Deus traz alegria. A vida de santificação não é uma vida xoxa, uma vida sofrida no sentido de arrastando corrente. A gente passa essa ideia, né? Ainda mais para jovens, né? Servir a Deus, rapaz, tem que se privar de tudo, é penoso, é um negócio assim terrível, né? Não, amados, não é não.
Pelo contrário, a vida de santificação é a vida de alegrias legítimas, de prazeres legítimos, né? De vida abundante, Jesus disse. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. O servir a Deus não é peso, tá certo? De angústia, peso de tristeza. Pelo contrário, é alegria, né? Agora, lógico, aqueles que não nasceram de novo não encontram alegria em servir a Deus. Mas aqueles que têm a natureza de Cristo, eles encontram alegria em fazer a obra de Deus. Muito mais do que conquistar um bem material, encaminhar uma pessoa para Cristo é uma alegria absurda. Ao invés de ter uma conquista, uma realização, uma recompensa, um reconhecimento de alguém, aconselhar uma pessoa para que melhore a sua vida, isso para nós é uma satisfação imensa, não é? Você, de alguma maneira, ajudar alguma pessoa na vida, isso é muito melhor do que uma casa própria, que é bom. Para quem mora de aluguel e não tem, é muito bom. Mas você salvar uma alma do inferno, você dispensar uma palavra da parte de Deus para que salve uma pessoa, para que restaure uma vida, um relacionamento matrimonial, relacionamento entre pais e filhos, enfim, amados, isso para nós é a maior alegria que existe, né? É levar as pessoas a Cristo, ajudar a gente na vida. Isso sim é alegria. O você vencer o pecado e você saber que Deus está te dando vitória sobre a sua própria natureza que te aflige todo dia. Isso é uma alegria enorme. Não é não, amados? A gente fala língua estranha pelo fato, não é de estar tudo bem na vida. A gente canta a Deus, louva a Deus, a gente serve de alguma maneira o reino de Deus, não é porque vai tudo bem, porque nós conquistamos as coisas. Nós não temos prazer em estar em oração, não é porque eu tenho uma demanda ou uma necessidade de alguma coisa, estou orando porque eu não tenho como alcançar de outra forma e só Deus pode me ajudar. Não, nós fazemos essas coisas por causa de Deus, porque nós o amamos, isso nos alegra, se encher do Espírito Santo. Ô, irmão, tem hora que você está ali numa alegria tão grande que parece que não tem problema na vida. E os problemas estão lá, tá? Como diz um amigo meu, o pau tá torando, né? Tá torando, o sangue tá na canela, mas estamos louvando a Deus e nos alegrando naquele que nos chamou na sua infinita misericórdia. Capítulo 6 de Esdras, verso 22, só para encerrar essa parte aqui, Esdras 6 e 22, dá alegria ainda, tá? O trabalho de Deus produz alegria. Então, bora lá. 6 e 22, ó. E celebraram a festa dos pães asmos os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos à obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Sabe o que aconteceu aqui, amados? Foi o seguinte, o que acontece? Eles vieram, então, começaram a construir o templo, né, os alicerces, vieram os inimigos, convenceu o rei lá que eles estavam fazendo alguma coisa ruim, parou a obra. Olha só, parou a obra. E aí depois, né, veio, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, veio veio Esdras, Neemias é o próximo livro. Veio Esdras orando e tal, a gente vai ver aqui. Mas o que aconteceu é que eles perceberam que estava, sabe, aquilo que eles tinham colocado no coração, que era, né, prioridade em relação a Deus, construir a sua vida espiritual, né, como eram aqueles moldes naquela época, lógico que não se aplica hoje, mas naquela época, eles se alegraram, celebraram a festa dos pães asmos, né, celebraram a Páscoa, se alegraram em Deus, porque Deus estava dando vitória para eles, mas essa vitória não era uma vitória pessoal. Olha, isso é interessante aqui nós observarmos, as pessoas não compreendem isso hoje. A vitória que essas pessoas tinham, o pedido que essas pessoas tinham a respeito dos inimigos, inclusive, é porque isso remetia a Deus. Não era uma questão pessoal. Por exemplo, Davi, quando falou assim, Senhor, acaba com esses inimigos meus aqui. Mas quando Davi falava isso, não é que ele desejava, ele queria uma vitória pessoal. É porque aqueles inimigos, eles estavam se opondo a Deus. Não era uma questão pessoal dele. Quando ele foi para aquele gigante, por exemplo, lá, quem é esse que afronta o Deus dos céus? Esse incircunciso filisteu, que está afrontando Deus, o exército do Deus vivo. Então a gente percebe que esses desejos e esses motivos de alegria não eram questões pessoais, amados. É porque honrava o nome de Deus.
Quando Elias, por exemplo, ele fez lá uma chacota, ele ironizou lá, né, aqueles profetas lá, e ele ficou irado de certa forma, é porque o que estava em jogo ali não é se ele era profeta, se as pessoas iam reconhecer ele como profeta, é porque o nome de Deus estava ali. Ele diz: para que vocês saibam que há Deus em Israel, né? Aí o fogo desceu, foi aquela bagaceira toda lá que vocês conhecem. Mas o que eu quero dizer é que esses homens de Deus, essas pessoas de Deus, elas não tinham um desejo pessoal de alegria individual, né? Tudo o que acontecia nesses casos e as fontes de alegria é porque Deus estava sendo honrado, glorificado, reconhecido, adorado, e os inimigos de Deus tinham sido envergonhados. Os inimigos de Deus. Vou falar aqui de Deus. Tem uns irmãos que falam assim. Queridos, deixa eu resumir aqui a segunda parte, a gente encerra. Vocês me dão aí mais 5 minutos? Pode ser? Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25. Cada um deu 5, o André deu 10 ali. Então vamos lá, não estou brincando, vai tudo isso não. Mas só para fazer um resumo aqui, tá? Para a gente encerrar o estudo do livro de Esdras. Nós vamos falar agora do capítulo 7 ao 10, tá? Purificando o povo. Enquanto a primeira parte, o primeiro bloco lá, nós falamos construindo o templo, que é do 1 ao 6, agora é purificando o povo, do capítulo 7 ao capítulo 10, tá? Aqui, nesse capítulo 7 ao 10, relata o segundo contingente de exilados que foram liberados por Esdras. Olha só, desculpa, liderados por Esdras. Então, lembra que eu falei? Veio a primeira leva, 43 mil, fizeram lá a reconstrução, o alicerce do templo, a reconstrução não conseguiram, parou, né? Fizeram lá 18 anos lá, empreitada, parou. Agora eles voltam na liderança de Esdras. Esdras vem do cativeiro com esse segundo pelotão aqui, segundo grupo de pessoas, e eles levam 3 anos agora para reconstruir, retomar a construção, tá? Porque outro rei tinha assumido, né? Outro rei persa tinha assumido aí. Então, Esdras lidera esse povo. Antes era Eita, esqueci o nome do povo lá. Bom, sobre a liderança de Jesua e Saaltiel, né? Que diz aqui o texto do capítulo de número 3, tá certo? Filho de Sealtiel, né? Que era o Zorobabel. Mas agora, nessa segundo grupo, vem o próprio Esdras liderando aqui e trazendo esse povo, tá bom? Agora é interessante que Esdras, aqui algumas qualidades dele: homem de fé, homem de oração e homem de coragem. Então é bem interessante. Homem de fé, o capítulo 8, verso 22 e 31, e o capítulo 7, verso 28, vai dizer e vai mostrar que ele era um homem de coragem, porque ele, inclusive, não quis, né? Tinha lá uma escolta para ele, militar, e ele não quis, ele queria mostrar de fato aqueles pagãos, né, que ele confiava em Deus, que Deus era aquele que protegia, né, a sua vida e que era aquele que guardava a Israel. Bem interessante, então, que mostra que Esdras era um homem de coragem, né, um homem de fibra, um homem que de fato tinha a sua confiança em Deus. Vai dizer também no capítulo 9, do capítulo 9, verso 1 até o capítulo 10, verso 1 também, né, capítulo 9 e capítulo 10 inteiros, vai mostrar que ele era um homem de oração. Ele apresentava a Deus em oração aquela situação. Ele confiou em Deus também. Ele entendia que era Deus que estava conduzindo aquilo, que aquilo dependia de Deus. Então mostra também uma segunda qualidade desse homem, esse líder, né? Era um homem, além de ser corajoso, era um homem de oração. Ou seja, ele tinha o seu ímpeto, a sua coragem, mas ele também sabia que era Deus, né? Que era aquele que provia, que agia em seu favor. A gente percebe, então, ele era um homem de fé, ele era um homem de oração, era um homem de coragem. Então, de fé a gente vê, acho que eu misturei aqui, deixa eu recapitular. Um homem de fé quando a gente vê o capítulo 8, versos de número 22 e 31, e o capítulo 7, verso 28. Mostra, então, que ele era esse homem de fé, que confiava em Deus. Um homem de oração, a gente vê o capítulo 9 e o capítulo 10. Né? Um homem que ele vivia, então, ele apresentava a Deus em oração aquela situação, ele confiava aí em Deus. E de coragem, o capítulo 10, verso 2 ao 5, né? Até o capítulo 10, verso 44. Então, todo o capítulo 10 a gente percebe que ele é um homem de coragem, um homem que enfrentou as adversidades também. É interessante que, a semelhança de outros tantos casos, né? Esdras não estava sozinho.
mas ele tinha um companheiro para fortalecer, que era o Secanias. E a gente vê isso aqui no seu próprio livro, lógico, livro de Esdras, né? Aqui, deixa eu pegar, eu acho que é o capítulo de número 10, exatamente. O capítulo de número 10, por exemplo, a gente vê aqui, ó, que era Secanias, que foi quem o encorajou para que ele pudesse tomar uma decisão, né, crucial, que era, na verdade, naquela ocasião, porque os homens tinham casado com mulheres pagãs, e ele tinha uma decisão muito difícil, que era estar corrigindo essa questão, né, porque eles estavam reconstruindo a nação, e deveriam então, como nós falamos aqui nessa aula ainda, sobre a necessidade de pureza, necessidade de santificação. E esses homens tinham desobedecido a lei de Deus. E ele tinha que tomar uma decisão muito difícil, porém, Deus tinha ali preparado uma pessoa, né, que era o Secanias. Então, Esdras não fez nada sozinho, como na obra de Deus, no reino de Deus, nós não fazemos nada sozinho. Mesmo que a gente tenha virtudes, qualidades, recursos, condições, habilidades e etc., mas nós não somos suficientes, nós somos apenas uma peça no meio desse quebra-cabeça. Nós somos apenas uma pessoa que, ainda embora Deus possa estar usando para encabeçar algo, mas tem um monte de gente, né? Não digo por trás não, mas um monte de gente em volta. Então isso é bem interessante. Quando Elias, ele pensou que estava sozinho, ele era o único profeta, e só eu que fala a verdade, sou eu que sou profeta nesse negócio, e não sobrou ninguém, Deus disse, não, tem mais 7.000 aí, ó, semelhante a vocês, se duvidar até melhor. Né? Então a gente cai muitas vezes nesse engano, achando que a gente é a última bolacha do pacote. A gente acha que é assim, o único fiel, o único que não sei o quê, o único sincero, o único honesto, não é nada. Isso é bobagem. Então tem pessoas responsáveis, né, inclusive para nos ajudar a fazer aquilo que nós fazemos também. Então é interessante aqui, e a gente percebe que isso aqui é quase que um padrão bíblico. Ou seja, de uma pessoa não só fazer, né, aquilo que Deus designa, mas ter outras pessoas, pelo menos 2 em 2, é o que Jesus ensina lá, vá de 2 em 2, sozinho é muito complicado, ninguém é autossuficiente. A gente vê outros exemplos aqui, ó, Moisés e Arão, por exemplo, Josué e Calebe, né, Pedro e André, Paulo e Barnabé, Pedro e Marcos, o próprio Esdras e Secanias e outros mais. A gente percebe, né, essa parceria, essas amizades espirituais, que Deus ele sempre está ligando as pessoas para realizar a sua obra. Eu quero destacar ainda mais uma questão aqui que eu acho interessante, o capítulo 9, aqui eu quero encerrar esse comentário do segundo bloco. No capítulo 9 aqui, a semelhança do Daniel do Daniel capítulo 9, tá? Eu quero falar do capítulo 9 de Esdras, que coincidiu aqui, né? Daniel 9 e Esdras 9. Mas falando do capítulo 9 aqui de Esdras, e a semelhança do capítulo 9 de Daniel, Esdras, na sua intercessão, se coloca como culpado junto com a nação de Israel, mesmo não tendo culpa diretamente, e pede perdão a Deus. Então Daniel lá, ele orou, Senhor, já cumpri os 70 anos, nós pecamos, nós fizemos isso, mas Daniel, ele não tinha responsabilidade naquele cativeiro, naquela situação, né? Foram seus pais, os antepassados, mas é interessante essa humildade, como ele se coloca, né, igual a todos os outros, e ele pede perdão por ele e por todos, embora ele não fosse diretamente culpado, mas ele entendia esse senso, ele tinha esse senso de coletividade, ele entendia essa responsabilidade, né, nacional, mútua, humana que nós temos. Então muitas vezes a gente também quer falar assim, isso aqui não é culpa minha, isso aqui não tem nada a ver. Não, nós como humanidade temos, nós como humanidade devemos nos incluir em todas essas questões aqui. Ó, capítulo de número 9, se você puder acompanhar, eu anotei aqui quantas vezes ele traz essa expressão nosso, nossa, nós fizemos, nos perdoa, né? Olha só, pelo menos aqui tem, a partir do verso 6 até o verso 15, capítulo 9, depois você lê e confirma aí, ó. Capítulo 9, verso 6 ao 15, olha só, nossas iniquidades, nossa cabeça, nossa culpa, estamos em grande culpa, nossas iniquidades, nossos reis, nossos sacerdotes, né? Então eu estou falando do verso 6, 7. Verso 10, deixamos, né? Então é plural. Verso número 13, nossas más obras, nossas grandes culpas, nossa iniquidade. Verso 15, olha só, verso 15 agora, nosso delito. Eu acho que perdi as contas aqui, mas deve ser 13 vezes, alguma coisa assim, que ele se coloca sempre nessa questão do coletivo. E aí fica
para nós aqui também a lição de que nós sempre precisamos pensar coletivamente nas responsabilidades, tá certo? A gente sempre quer as vantagens coletivas, né? Mas as responsabilidades, os deveres, não só os direitos coletivos. Então, a gente precisa entender daquilo que está ensinado aqui também, tá? Espero que o estudo desse livro possa trazer para nós todos, né? Para nós todos, aí lições para a nossa vida, tá certo? A necessidade de pureza, que é uma realidade do sofrimento e oposição das pessoas, não tem jeito. Servir a Deus nos traz alegria, que a gente não é suficiente para fazer absolutamente nada, sempre precisamos de outras pessoas preparadas por Deus, tá certo? Precisamos de companheirismo, comunhão, né? O reino de Deus ele é muito grande, a demanda é muito grande para que a gente tenha a pretensão de achar que vai dar conta disso ou que vai ser suficiente. Então, outras lições mais aqui que nós temos desse livro. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, Deus levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.